Meus queridos irmãos, talvez valêssemos, nessas duas leituras, tomarmos 2 pontos. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, Sião, Israel, começa a se perguntar diante do sofrimento que passa: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. E nós muitas vezes fazemos isso diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Assim, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está acolhendo os meus pedidos, E Deus fala a Sião, pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Ainda que ela se esquecesse, eu, porém, não me esqueceria de ti, Deus, então, faz uma grande declaração de amor aqui, porque, muito embora nós não sintamos as coisas, a experiência com Deus é muito mais do que uma experiência sensível, mas ela é uma experiência credível. O que eu quero dizer com isso? A fé nos dá a dimensão do saber. Não é se sinto, mas se sei. Sei que isso acontece, sei que o meu Redentor vive, sei que Deus me ama. Porque talvez as coisas mais importantes da nossa vida e aquelas que nos trazem maior realização pessoal, não necessariamente são as coisas que nós sentimos, O amor das pessoas por quem nós demos a vida, por exemplo, talvez um pai que está na cadeira de rodas ou que não pode oferecer nada por nós, é sabido, mas não é sentido. Portanto, é preciso que o cristão seja capaz de mergulhar em realidades mais profundas do que meramente uma realidade sensível que por vezes nos engana. Isso significa então que, como Jesus diz no Evangelho, meu Pai trabalha, portanto eu também trabalho. Texto esse que sai logo depois da leitura que nós lemos ontem, da cura do paralítico, Isso tem que ter uma dimensão muito sincera e forte na nossa vida. A dimensão do trabalho, que é algo que todos nós somos chamados a fazer por dever, mas não só por isso, por direito, significa participar da paternidade de Deus. Seja em cada uma das circunstâncias, na nossa casa, na nossa família, mesmo quem tenha um serviço de casa ou um serviço fora. Participar, então, da paternidade de Deus, de criar, é muitas vezes se perguntar, como vocês devem se fazer, qual é a vontade de Deus agora? Qual que é a vontade de Deus que eu tenho que fazer agora? Porque essa é a pergunta que Jesus, talvez com esse Evangelho, nos coloque pontualmente hoje de manhã. Nós, às vezes, perguntamos: será que Deus se esqueceu de mim? O que será que Ele deseja de mim? O que Ele pede? A vontade de Deus se manifesta, sobretudo, no momento presente. Nas coisas que se manifestam, sem nós não procurarmos. Um filho que fica doente, que precisa ser levado ao hospital, alguém que você teve uma notícia inesperada. O que Deus pede? Que você haja como filho, que você faça aquilo que precisa ser feito. E quando nós formos dóceis à ação de Deus, nessa medida em que as coisas vão se manifestando, não para ser arrastados pela vida, mas para ter uma posição ativa diante das coisas que se manifestam, nós estaremos pouco a pouco nos assemelhando mais com Jesus. O nosso coração vai estar realmente cada vez mais sendo modelado ao coração do Senhor, que nos diz que está chegando a hora em que os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal para a condenação. Esse texto tem uma verdade de fé que nós professamos enquanto católicos. A ressurreição é para todos, inclusive para os maus. No último dia, então, bons e maus serão ressuscitados, porém, uns para a vida e outros para a morte. Santo Agostinho, comentando esse texto, vai dizer algo muito forte. Ele diz assim: aqueles, então, que já estão no céu, vão gozar na carne as glórias de Deus. Mas aqueles que não estão no céu, estão no inferno, gozarão ou sofrerão na carne aquilo que eles já sofrem na alma. É bem duro assim esse texto, mas é aquilo que o Senhor apresenta a nós hoje. Não simplesmente com o temor desse último dia, mas pensando na experiência de ter uma intimidade profunda com Deus ao longo de toda a nossa história. Que bom seria se nós nos sentíssemos cada vez mais unidos a Deus, vivendo a sua vontade em cada instante daquilo que se manifesta, realizando o trabalho que Deus nos pede, e por isso, não precisando dizer, será que Deus esqueceu-se de mim? Ao contrário, Deus não se esquece de nós. E Ele manifesta muitas coisas nesses silêncios na nossa vida, para que nós cresçamos e aprendamos a ter o coração dEle, que é o que Ele deseja de nós. Assim seja.